Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast. Ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada de hoje, Silvânia Barros. É uma jovem líder que traz na voz e na ação o compromisso com a mudança. Nascida em São Tomé e Príncipe, carrega no corpo a força de muitas vozes caladas. Chegou a Portugal em 2014 e desde então tem feito da escuta, da palavra e da ação o seu caminho. Destaca-se pelo profundo envolvimento com as causas da juventude, da igualdade de género e da justiça social. Como ela própria diz, está sempre em movimento, em direção a um mundo mais justo, mais consciente e mais inteiro. Bem-vinda, Silvânia. Olá, obrigada pelo convite, é sempre um gosto. Bem-vinda. Obrigada. Identificaste com esta introdução? Sim, acho que são palavras minhas, Com certeza. mas dita por ti, acho que trouxe um poder maior. E uma consciência do teu caminho também. Também. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Tens 32 anos, certo? Sim. Mas, Silvânia, eu tenho muito esta curiosidade de perceber o que é que te indigna profundamente quando se fala em igualdade de género. Bem, primeiro eu sinto que esta falta de responsabilidade por parte de todos e todas neste entendimento do que é que se trata esta questão da igualdade, e já houve tempo em que eu buscava muito reformular. Se igualdade de género faz muita comichão nas pessoas, por que não começar a falar de desigualdade? Porque na verdade é o que estamos mais familiarizados, não é? E então eu sinto esta falta de profundidade nos assuntos, não é? E é sobre mulheres, mas não é só sobre mulheres quando se fala de igualdade de género. E é um desafio. Olha, eu esqueci-me de dizer o seguinte, que primeiro temos que te agradecer imenso, porque tu és uma ouvinte assídua de todos os episódios, desde a primeira temporada, envias feedbacks, quer dizer, e que nós recebemos com muito carinho, com muito respeito. E obviamente levamos depois em consideração aquilo que tu partilhas connosco. Portanto, muito, muito, muito obrigada. Grata também por nos escutares. Eu é que agradeço. Acho que eu sempre acompanhei o trabalho das duas individualmente, e quando juntar eu senti que vai ser mesmo muito interessante e gosto. Eu gosto. Tu, Georgina, pela tua capacidade a nível da educação, ajudar também a fazer esta moldação, e claro, a Paula muito da pegada dela em termos de comunicação, né, da assertividade. Por isso, para mim, é um gosto enorme, adoro. Tenho no meu podcast, na tua lista na de televisão, na televisão, quando eu estou em casa e quero fazer aquela limpeza ou quero estar, gosto de acompanhar, e é interessante porque às vezes eu começo a ouvir um episódio
e embalo e aquilo vai trocando e eu, ok, já não é. Então acho que, pronto, gosto mesmo imenso. Eu gosto de ouvir o podcast em geral, mas o tal podcast, para dizer que amo o nome, é a mesma coisa, sei lá, um je ne sais quoi, não é? Sim. Isso já é outra marca. E bastante saborosa. Sim. Ok, Sim, já lá fui. Já? Ok, boa. Sim, tem uma coisa que não se explica, né? Em português é melhor, né? Tem uma coisa que não se explica, mas que, pronto, sinto muito confortável e porque a proposta é essa, né? Conversas descontraídas e muito humana, porque as pessoas é muito mais daquilo que leva realmente no currículo, não que não seja importante, e é muito importante. Principalmente. Sim, mas nós não nascemos com currículos. Exato. Nem com títulos de senhor doutor e senhor engenheiro, e nós não nascemos com isso. Sim. Isto leva-me para uma pergunta, que é se tens sentido escutada. Uhum. Sim, agora, por quem, em contexto, é que talvez é sempre um desafio. Vou já pedir desculpa por isso. É que eu sou uma pessoa que eu sou muito de contexto, tenho que analisar, eu não consigo tomar as coisas muito linear. Então, sim. Na tua vida privada, não é? Nas conversas que tu vais tendo, que eu sinto muito e acho que acaba por ser algo transversal, os nossos amigos muitas das vezes escutam-nos menos quando já estão habituados a uma série de partilhas. Sim. É como se já houvesse ali uma tolerância menor, não é por mal, mas faz parte das nossas existências humanas, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então às vezes até é mais fácil sermos escutadas por pessoas exteriores àquilo que é o nosso círculo de proximidade regular. Sim. É muito interessante e esta palavra acho que acaba também tornando o meu mantra, porque há muito ruído e muitas vezes esse ruído intercepta, e também porque a expectativa que as pessoas colocam, e às vezes, e também falo por mim, não é? A expectativa que colocas a ti própria. A mim e as pessoas, no sentido em que cria uma barreira da não escuta. Mas sim, tenho tido a oportunidade de estar e ter pessoas que realmente talvez no momento não sinta, dependendo também do que está a ser partilhado, mas é bonito de ver quando a pessoa menciona fora do contexto da conversa o que foi dito. Então sim, sinto que em parte sou, em parte também não, né? Porque tem aquela coisa de porque sabe tudo, ou porque faz tudo, está muito. Eu não sei tudo, e não acho que também quero não saber tudo, porque é outra frustração. E às vezes não sei, às vezes é que eu agora ponho-me a pensar, né? Isto é muito. Porque eu ontem tive uma consulta de psicologia. Estiveste a fazer terapia ontem? Sim, eu tenho um combo de consultas médicas que inclui psicologia, nutrição, endocrinologia, alergia, muitas coisas. E falávamos sobre isso. Ela sugeriu até que eu fizesse psicoterapia, porque ela sentia que eu precisava de libertar, eu precisava de me sentir mais talvez mais isso, tipo, que me escutassem mais, se calhar, não é? Das minhas coisas, mas porque eu sou uma pessoa que não gosto muito, partilho muito, mas também não gosto muito de ser aquele peso. Então há assuntos que eu, tá bem, eu vou trabalhar comigo própria. Por isso é sempre um desafio esta questão do entendimento da escuta, não é? Porque dependendo do espaço, essa é a expectativa que se coloca muito no outro. Quando eu não sou muito
de tipo de pessoa que tenho sempre problemas para partilhar. Então, talvez tenha essa frustração de sentir. Mas será que as pessoas não se apercebem que eu também tenho um problema? Oh, conversa que estávamos a ter lá Sim. fora. E às vezes não é porque a pessoa não quer partilhar, é porque às vezes não encontras espaço. não há espaço, porque está todo mundo a competir dores, que é outro problema também. Uau. Está todo mundo. Estamos nisso, não é? E não há propriamente um espaço de sentir, ok, agora é tempo de quem? Né? Vamos desacelerar, ouvir. E às vezes a escuta ela é tão importante sem precisar de trazer uma resolução, sem que o outro responda. Eu, por exemplo, sou uma boa escuta. Eu ia perguntar isso, eu disse de certeza que tu deves ser daquela aquela que escuta. Eu sou mesmo uma boa escuta e esse feedback veio de uma amiga muito próxima que sempre que precisava ligava e ficava horas e eu ficava em pânico porque sentia que eu não estava no lugar de alguém que pudesse ajudar e não havia palavras, por exemplo, para consolar. E em muitos episódios eu só escutava e fazia entender que realmente eu estou à escuta e ficávamos 1, 2 horas. Uau. E ela falava, chorava e ela deu uma percepção daquilo ser tão terapêutico de ela desligar, assim, fala, chora, ranhos e de repente desliga-se e volta e a gente começa outra conversa porque eu depois precisei de dar esse feedback de que tenho aprendido a não ter palavras e porque não existem palavras certas para determinadas circunstâncias da vida, por exemplo, perdas, não é? E acontecimentos vários e às vezes só que a pessoa poder transmitir à pessoa assim, olha, tu tens alguém que talvez não saiba o que vai dizer, como vai ajudar, mas só a presença, se for útil, ok, está bem, você é essa presença. E foi bonito porque acho muito interessante porque também foi um desassossego para mim de sentir assim, ok, eu estou a ser útil mesmo não trazendo pensamentos, não buscando aquelas palavras bonitas do conforto. Não sei, eu vou ficar na escuta e é importante. Nós vivemos numa sociedade em que há uma sobreposição de palavra, não é? Falamos, não é? Porque é essa forma de comunicação, e o silêncio, não é? Que tem um lugar que é valioso. Sim. Também não é exercido tantas vezes quanto eu acho que era necessário que nós o exercêssemos, não é? Colocar aqui na questão do exercício, porque até esta escuta de nós próprios, não é? Consegues-te escutar? Sim. Estamos aqui a falar de escuta. Sim. Tu tens-te escutado naquelas que são as tuas necessidades? Não quero parecer muito egocentrista, mas eu adoro tanto a minha companhia e às vezes eu tenho que dizer às pessoas, porque as pessoas acham que eu sou não sei se posso usar palavrão, mas não, palavrão não. A pessoa pensa do tipo que eu sou muito elétrica, muito sociável. Exato, e eu não sou tanto isso. Só que gostas do teu isolamento também. Eu sou aquela pessoa que se eu não ficar comigo, pois fica difícil de estar com os outros. Eu não consigo, eu fico muito chata com as pessoas, eu fico sem paciência com as pessoas. Porque eu valorizo muito as relações, não é? Entre pessoas, mas sinto também que, e talvez porque vivemos uma geração, uma era de muita informação, muito alter ego, e é preciso desligar, não é? Porque consumimos coisas que não são de todos importantes para a nossa vida e às vezes nós não apercebemos isso. E trabalhei esta questão do silêncio, da solitude, para mim é ótimo. Então eu posso passar dias em casa sem falar com ninguém, ouvindo música, ouvindo podcast, lendo livro, vezes não fazendo nada. Às vezes eu digo para mim mesma, eu preciso me silenciar. E eu faço isso. E quando eu iniciei, eu precisei de refletir sobre. Porque eu fiquei a pensar, será que eu estou a esconder de algo?
porque somos muito ensinados sobre esta ideia do outro, do próximo, e que a gente tem de estar sempre em movimento com pessoas. Mas, por exemplo, vir para Portugal foi um desafio, e ir viver para o Intendente em 2014, que tinha uma outra dinâmica. Hoje em dia o pessoal se queixa muito que está muita diversidade, mas em 2014 já existia essa diversidade e eu não conseguia estar na Baixa. Eu não conseguia estar no Rocio, eu não conseguia estar no Cacho Dré, eu não conseguia estar no Terreiro do Passo. E os meus amigos diziam: não, tens de sair de casa e tu tens esse privilégio porque tu não precisas apanhar transporte e é bom, faz uma caminhada, estás na Graça, estás não sei o que e tal. Eu dizia: eu não consigo, é muito ruído. Eu venho de uma cidade pequena e apesar de nascer, crescer no centro, ter trabalhado muito com comunidade, eu trabalhava numa associação em que, agora nesta época do verão, eram tipo 100 crianças, dos 4 vezes 2, porque muitas vezes iam crianças de famílias abastadas que diziam: tem 2 anos, mas sabe falar. E que dá doações. E então a gente fechava, em termos de organização, coordenação, fechava o olho e dizia assim: ok e tal. Então eu tinha que lidar com crianças de 2 aos 17 e eu tinha tipo 13, por exemplo. Foi a primeira experiência quando comecei no voluntariado. E tipo, eram muita gente, 100 pessoas assim no todo, e colegas, mas ainda assim eu não me sentia preparada para viver nesta cidade. Eu dizia: gente, é muito ruído. Eu sinto que a minha cabeça vai explodir, porque são muitas vozes, muitas línguas, por exemplo. E então vi essa necessidade de: não, eu preciso de estar mesmo em silêncio. E também conheci pessoas que ensinaram-me isso. Eu tinha alguém um crush. Que eu fiquei muito apaixonada por aquele rapaz, porque ele era muito disto. Ele desligava e às vezes falava assim: gente, a pessoa nem me disse oi. O que é que se passa? E não era nada em relação a ti, era em relação não tinha nada a ver comigo, pois. não tinha nada a ver com o cenário que a pessoa diz: ok, está com outra, está a viver. Não, está no mundo dele, no quarto, a estudar, a ler um livro, a ver um filme, a jogar. E quando eu comecei a conviver assim mais intimamente com ele, eu começava a achar aquilo maravilhoso. Como assim passar um dia com uma pessoa e não ter que estar sempre a falar? E era um silêncio. Nós não falávamos. Tipo, era muito. A interação era muito. Vais ficar? O que queres comer? Era mais isso. Olha, quero computador. Queres tipo ver? Tipo, eram muito coisas muito pontuais e estavam confortáveis. E estávamos super. E eu ficava assim: eu gosto tanto disso. Porque não tem que estar aquela coisa constante, do romantismo, do maçar e não sei o quê. E esta pessoa, além de trazer-me muito referência literária, né? Porque também lê autores difíceis, histórias difíceis. Também gostava de músicas com uma certa qualidade, né? E combinações perfeitas para mim. Não vou perguntar o que é que aconteceu com esse crush. Não, a vida é sobre isso. As pessoas por acaso, eu adorei agora esta entrada a pé juntos. Eu não vou perguntar o que aconteceu, mas já estou a perguntar. Sim, não. Por acaso tem uma frase que a pessoa uma vez disse-me e que brincámos Pergunta muito. Sem dizeres que estás a perguntar, não é? Sim, brincámos muito. Que nem sempre as pessoas que vão se encontrar, vão se gostar muito, vão ficar estão juntas, destinadas para ter uma vida. É verdade. Mas também ficamos a pensar: que vida, não é? Tipo, ficarem juntos enquanto casal, ok, porque somos amigos até hoje, estamos sempre a trocar ideias, a gozar um com o outro, a dar suporte, motivação. Então no início foi difícil, porque eu disse: como assim? Eu gosto tanto desta pessoa. Vou ficar na friend zone. Também gosta de mim, está-me a dizer que nem sempre as pessoas foram feitas uma para as outras. Que clichê. Mas
a maturidade ensina-nos que a vida também é muito melhor quando a gente deixa ir aquilo que não está para a gente, né? Então, É verdade. yeah. Olha, tu falaste a determinada altura de um combo de medicamentos, não é? De consultas, não é? De nutrição, endocrinologia, psicologia e agora também a psicóloga disse de psicoterapia. Se puderes contextualizar, não é? Sim. Vem de uma situação em concreto, de um diagnóstico, de vários. Como é que tu lidas? Como é que isso acaba por pesar naquilo que é o teu cotidiano? Sim, então, veio na verdade de uma iniciativa minha há 2, 3 anos. Tive o privilégio de ter médico de família e eu pensei, vou precisar de tirar proveito, não é? Está ali como médica de família, não tenho felizmente nenhuma doença crónica que possa ser útil, não é? Só as coisas mais recorrentes. Então, na altura eu tinha aumentado de peso. E entretanto, eu aumentei de peso porque quando eu cheguei, a leitura que as pessoas fazem do corpo, principalmente do corpo da mulher, da mocinha que vai tornando jovem, adulta, e que há muito essa projeção, não é? E assédio, assim falando. E então eu não tenho um protótipo magro, mas tem momento que eu estou magra, tem momento que eu engordo e tenho mais propensão para engordar-me. E quando eu cheguei a adaptar a um país e tal, e eu estava magra. Mas para algumas pessoas eu estava doente. E as pessoas faziam comentários que parecia vir de um lugar de cuidado, mas era muito daquela coisa de, mas antes as pessoas diziam que eu era gorda e agora as pessoas dizem que eu estou doente, passa alguma coisa porque eu estou longe da família e não sei o quê. Espera, não estou... E fui deixando do género, as pessoas não têm que dar a opinião, e fui deixando. Mas no entanto aumentei mesmo muito de peso e fui à consulta. E pedi. Primeiro comecei com a questão da alergia. Eu, quando estava em São Tomé é um país quente, mas úmido. Eu tinha muitas reações ao calor, mas nada que um banho de folha fresca não resolvesse. Mas quando eu vim cá para Portugal, eu comecei a sofrer muito com a questão da respiração. E era muito sazonal no início. Entretanto, aquilo começou a estender. Então eu passei um ano todo. Não era porque estava frio, não era porque estava calor, não era porque é primavera e tenho os pólen. Era sempre. E eu pedi que fizesse uma análise e tal. A médica, ela realmente solicitou umas análises, mas não explorou as análises. Simplesmente olhou para aquilo e disse, olha, isto é muito comum em Portugal e no mundo todo. As pessoas têm muito sinusite, rinite e é uma alergia que a pessoa tem que habituar, porque é para a vida toda, não tem propriamente um tratamento. Então recetou-me uns antihistamínicos que eu tinha de tomar, mas os antihistamínicos até podem ajudar, mas ele deixa a pessoa muito zen. E ela dizia que eu tinha que tomar em momentos que eu sentia mesmo muito aflita, ou que fosse, por exemplo, para o jardim. E pronto. No entanto, as pessoas entram na nossa vida por algum motivo, ou para nós agregarmos algo, para elas nos agregar. Tenho um amigo que trabalha num centro de saúde e um dia fomos almoçar e ele viu que, como vocês podem ver, né, tenho isto... Não tinha reparado. Besuntei de creme, né? Porque vou de vez em quando ficar com estas reações que depois começa a queimar-me. E ele olhou para aquilo e perguntou. E eu disse, porque tipo, sofro muito isto e que fiz uns exames, umas análises e tal. E ele, ok, dás-me o resultado e eu vou tentar ver no meu centro de saúde. Tenho uns médicos que até têm uma certa relação para ver.
e marcou e conseguiu uma consulta. Fui à consulta. Foi uma situação muito, muito engraçada, porque o médico estava no seu consultório, no seu gabinete, e chama-me pelo telefone. Só que o caminho que eu faço da sala de espera para o consultório dele, ele já estava à porta. Ele pôs-se a falar comigo porque ele ficou incrédulo durante toda a profissão dele, não é? Durante todos esses anos da profissão dele, ele nunca viu alguém que pudesse fazer tantas alergias. Tu és um case study. Foi quase isso. E ele começou a falar. Eu entrei, fechamos a porta e ele não tinha pousado bem o acento do telefone. Então estava toda a gente na sala de espera a ouvir a nossa conversa. E foi uma coisa tipo hilária. E ele depois disse: sabes que, assim, eu tenho muita experiência, e gosto muito de resolver casos que eu sinto que precisam, não é? Mas há um problema. Tu tens um médico de família. E vir aqui é um pouco, mas estamos a falar da saúde. Eu vou encaminhar-te para Santa Maria e vais começar. Ele vai tentar ver se há necessidade de fazer o exame de sensibilidade, de lá vai ser acompanhada. E lá assim foi, e até hoje tem sido acompanhada pelo Hospital Santa Maria. Já fiz vários exames, tinha os meus braços todos inchados. A técnica olhou para mim e disse: olha, eu vou mencionar só os mais importantes, porque não é saudável para uma pessoa, porque eu acho que ela começou a pensar: vão entupir esta miúda de comprimidos e cenas. E então foi isso, e tenho um estado a ser acompanhada. Com o porém de Serviço Nacional de Saúde com os seus quês para resolver. E então as consultas são tipo 8 meses, 1 ano. E então parece que eu ando aí num filme, porque realmente tem esse acompanhamento. E entretanto, nisto, eu disse: ok, eu também preciso da questão do peso. E a médica solicitou, mas ela já me alertou logo: olha, isto é muito demorado e tal, mas vais ficar na lista. E eu fiquei à espera de 2 anos para conseguir uma primeira consulta. E na consulta eu disse que eu também gostava de ter um acompanhamento psicológico associado à alimentação. Que eu não tenho. Eu acredito que eu como muito saudável. Não sou muito do açúcar, não sou muito de azeite, fast food, mas se calhar tem algum tipo de perturbação, porque eu não sou aquela pessoa que vou acordar, tomar pequeno almoço, lanchar. Não, eu não consigo. Eu como porque eu tenho fome. E isto é muito mau para o organismo. E então foi isso. Mas comes mais vezes ao dia do que aquelas que são as refeições que estão mais ou menos normalizadas naquela que é a nossa... Nesta cultura. Vai depender, porque por não comer o corpo precisa de energia, né? E então o que vai acontecer é, se eu for a cozinhar algo que eu gosto, se calhar vou comer a comida toda e depois vou sentir mal, vou ter necessidade de vomitar. E às vezes eu compenso não comer com dormir. E isto não é muito bom, porque o corpo desliga-se. Então o teu corpo está a falar contigo. Exato. E já há algum tempo. Sim. E o que é que tu sentes que ele te está a comunicar? Tu sentes que estás no lugar certo? Não, mas só que depois é aquela coisa da zona de conforto, que é do género: mas vou fazer o quê? Não é? Então... Sabes que está-me a vir muita parte da conversa que nós tivemos com o Salvador Pereira, o Light Soul Nutrition, que é um nutricionista e que fala, e ele tem falado muito também nas redes dele, dessa questão de que não é só não tem a ver com aquilo que estamos a comer ou deixar de comer, tem a ver com as nossas emoções. Sim. E que a forma como comemos está diretamente relacionada com uma série de questões emocionais. Sim. A minha nutricionista, ela, e eu até gostei imenso, só tivemos, foi há 1 ano, não é? Essa jornada tem sido 1 ano. E na nossa segunda consulta, ela disse-me isso, que o corpo não só alimenta de comida. Às vezes não é...
o de fora para dentro, às vezes é o de dentro para fora, e então às vezes tem muito a ver com o alinhamento, a cabeça, o estado de espírito. Tudo. E eu sinto um pouco mais isto, que é esta coisa do porque, por exemplo, só assim recuar um pouco. Então, eu fiz este pedido de consulta, não é? E tive que esperar 2 anos. Eu estava com 90. No dia em que eu fui à consulta, eu tinha 72 quilos. Eu já não estava na categoria de alguém para fazer o acompanhamento. Mas eles depois pensaram, já que estás cá, vamos fazer umas análises, mas depois tipo tinha anemia. Tinha testosteronas alta. E eu fiquei, como assim? Eu sou mulher. Tinha umas séries de coisas ali que eu também não explicam. E que depois acabou por não correr muito bem. Então, nos últimos 1 ano que começou esse acompanhamento, tá a acontecer o inverso. Então, eu precisei de ir à consulta porque estava acima de peso. Cheguei lá, estava magra e agora estou gorda. Eu aumentei tipo 30. Eu abaixei, tinha baixado 20 e agora aumentei 30. E é muito preocupante dizer que eu não tenho sentido um acompanhamento assim verdadeiro da parte da cronologista. Exato. Primeiro porque mudam, estão sempre a mudar e tenho tido uma percepção de diferenças, nível de geração, nível mesmo do próprio acompanhamento. A primeira fez o primeiro diagnóstico, pediu as análises. A segunda já estava a passar-me os antidepressivos, porque eu dizia precisava de dormir, e mas o antidepressivo, o efeito colateral é deixar a pessoa meio sonolenta. Eu não quero ficar sonolenta. Desconectada da vida, não é? Exato. E depois partilhei isso na rede social, e é o lado bom da rede social, e muitas pessoas que realmente tiveram diagnóstico de depressão, que tomaram, disseram não tomes isso. Pois, claro. Isto não é bom, não faz bem. Sim, vais desligar, mas não vai desconectar, porque vais estar a dormir 8 horas, mas a tua vida continua. Mas tu tiveste o diagnóstico? Ou foi... Não. Foi uma prescrição, porque eu precisava de dormir e no entendimento dela tinha esse antidepressivo ajudava. E tu falaste aqui numa questão geracional. Em concreto, era uma pessoa mais velha. A médica era mais velha. E a consulta também não correu muito bem, porque eu sinto um certo descaso. Porque toda a conversa, ela foi muito simpática, a médica foi muito simpática, mas parecia que éramos amigas. Porque ela estava no telemóvel a escolher. Quer dizer, não sentiste atenção? Não senti atenção, estava a escolher roupas no site. Tal questão dos amigos que eu estava a dizer, que muitas das vezes acontece, estás ali e tal, e a malta está bem, já estou a ouvir falar sobre isso 500 vezes. Exato. E a terceira, que foi bem recente, mais jovem, não precisou ou não se importou de perceber o que está a acontecer aqui, porque vieste com um peso e agora está com o outro, que trabalho que vamos fazer? Foi do género, olha, podemos encaminhar para uma cirurgia bariátrica, que é tipo a moda, não é? Foi isso. Ou estás aos Ozempic da vida, que são 500 euros. Eu disse, ai, não acredito que ela... Sim, foi isso. E eu fiquei tipo meio que traumatizada. Eu só queria acabar aquela consulta. Eu já nem tinha tipo contra... Eu fiquei em choque. Eu fiquei tipo... Claro. Assim, parece que eu estou a ouvir um diagnóstico das médicas da vida da internet. Não é? E eu fiquei... Mas depois fui ter a consulta com a nutricionista. Eu já estava tipo naquela, ela vai zangar e não sei o quê. E ela foi até tranquila, reforçou esta questão do corpo não só se alimenta da comida. Ficou muito feliz por saber dos projetos que eu comecei agora no verão e poder sair, estar com as pessoas. E a psicóloga trouxe-me esta coisa de podes sentir dificuldade
mas tu é que tens necessidade, então podes exigir. Porque eu fiquei sem jeito, porque ela depois recomendou que eu olhasse para todo esse processo que eu tenho vindo a ter com o programa, vamos assim falar, porque eu podia chegar ao fim e eles darem-me alta como se, ok, tu não estás a levar a sério isto e a nossa intenção é outra, bye bye. E ela, o que é que está a passar? O que é que está a correr mal? Talvez com esta coisa da psicóloga, né? E o que é que está a correr mal? E eu, assim, de um jeito mais sutil, também para não constranger, né? Disse, olha, mas é porque se calhar é este acompanhamento que não é contínuo e que são num espaço de tempo muito largo e não há uma sustentabilidade naquela que é a abordagem terapêutica, naquele que é o acompanhamento que tu estás a ter. E estavas aí também a partilhar que, entretanto, estes meses trouxeram-te outros estímulos, não é? Que a médica ficou satisfeita por estás a fazer outras coisas. O que é que tu começaste a fazer que acaba por trazer esse diferencial? Eu tenho gosto por leitura e na época da pandemia, com umas amigas, nós criamos o espaço Obirim, que é um espaço de literatura em que nós propomos promover a leitura. Acho que nos últimos tempos, a pandemia, houve uma melhoria a nível de pessoas que leem, mas trazendo uma pegada de promoção de mulheres negras, afrodescendentes e africanas. Nós fazemos essa menção porque é preciso colocar as pessoas nos lugares delas, que elas merecem. E às vezes falar de mulheres negras e trazer só ideias de mulheres afro-americanas ou brasileiras, parece que já estamos a falar de, por exemplo, uma mulher escritora africana, né? E mesmo quando se fala de mulher africana, às vezes que a intenção é falar da África subsaariana, não só PALOP, mas de outros países, mas vamos sempre ter referências de pessoas que já estão na rebalta, pessoas que já são famosas. Então esse projeto traz muito esta coisa de dar a conhecer e aproximar, principalmente em Portugal, não só mulheres, porque a perspectiva é ler mulheres, mas não é de mulheres para mulheres. Toda a gente tem a aceder, toda a gente tem de ter essa preocupação quando vai escolher um livro, de entender quem é que escreve esse livro, não é? O que é que está a falar. E as mulheres, além de escrever sobre os seus sonhos, elas também estão a falar da política, elas estão a falar de muitos outros assuntos, e é preciso expandir e não transformar aquela ideia de que é inovador. Não é inovador, isto já acontece. As mulheres já escrevem há séculos e só não têm a visibilidade, muitas vezes têm que usar pseudônimo. Então criamos esse espaço Obirim, as pessoas gostaram imenso e teve sucesso porque, como era online, pôde chegar a muita gente fora da bolha Lisboa, né? E as pessoas começaram em Portugal, em Lisboa, a solicitar um espaço mais físico, né? De conversas mais presenciais. Então surgiu esta ideia de, ok, vamos criar um jardim, vamos ocupar espaço da cidade. É tudo dentro do conceito, mas um conceito também com uma certa responsabilidade. Não é só irmos sentar num jardim ler, é tentar entender a descentralização, a problemática dos transportes. Queremos fazer um espaço, uma conversa em Bareiro para quem? Né? Então quem é que consegue aceder Bareiro? Quem consegue, não é? Tem que apanhar o barco, tem... Sim. Exato, e então e às vezes parece que para Lisboa as pessoas se desdobram, mas para outros lados não é? É verdade. Toda a distância é a mesma que estamos a percorrer, não é? Exatamente. O tempo que nos vai levar, não tanto Exato. a distância, mas o tempo que nos vai levar é exatamente o mesmo. Sim. E no entanto não nos disponibilizamos a fazer esse caminho. Sim, porque e o esforço foi esse também, ou pelo menos a proposta foi essa. Sim, e nós temos feito
não diria infelizmente, mas nós não temos tido uma adesão em massa, mas trabalhamos muito também nesta. Claro que queremos chegar a toda a gente, mas trabalhamos também a qualidade, né? O espaço em que se escuta, o espaço em que eu brinco muito, criar projetos de impacto social não é organizar um jantar das amigas, um almoço das amigas. Então, deixa para falar disso. Então, e nem se espera resultados assim da noite para o dia. Exato. Então tem muito esta de quem está agrega, né? E tem sempre algo para trazer para o grupo, não é? Para o espaço, como também levar e pensar. Vamos voltar só um pouco atrás, ainda na tua questão das alergias e tudo aquilo que já partilhaste. Tu tens voltado a Santo Tomé? Só voltei uma vez, em 2017. E 2017? Já vão alguns anos. Já. E acompanho pouco, porque roubaram-me aquelas coisas do hackers e tal. Perdi o Facebook do ano passado. E senti que realmente, eu estava a sentir que já não tenho paciência com o Facebook, mas senti que desconectei-me das pessoas em Santo Tomé. Não, eu desconectei mesmo do país, porque eu percebi que usam muito a rede de Facebook, não é? Como em Cabo Verde. Os santomenses estão no Facebook. É como em Cabo Verde. E o Instagram pode ser muito bonito, mas não é assim tão informativo. E acho que há muita gente que tem até preguiça. E tem muitos amigos que eu às vezes digo assim, já não falamos há muito porque eu já não estou no Facebook. Não estás, não, só estou no Insta. Não dá, Insta não dá. Então Insta é muito visto para o pessoal, por exemplo, não é? Não, mas é muito a geração. É muito a geração. Por exemplo, essa nova geração usa não mais é a geração dos feeds, é a geração das histórias. Elas têm conta com 1000 seguidores e sem os low profiles, não tem nada ali, mas depois tudo que faz. Mas as pessoas da tua geração não estão no Instagram? 32 anos. A minha questão é essa. Sim, um pouco, mas por exemplo, muitos são low profiles. Ou a maioria está lá porque ou tem um projeto, ou tem um negócio. Não é propriamente como para comunicar uma com os rede seus amigos de comunicação, não tem. Porque a Gatija, por exemplo, onde eu vou fazer as tranças, ela é da Guiné-Bissau e ela está-me sempre a dizer, não é, que a malta da Guiné-Bissau, ela acompanha tudo através não só do Instagram, mas também do TikTok. Sim, o TikTok, sim, TikTok também. Eu também acompanho o TikTok, mas bem, o TikTok é o mundo. Eu não ponho nada. Eu também perdi o TikTok, mas foste hackeada? Sim. Eu acho que são coisas que traz-nos lições da vida e é muito interessante porque a gente vai para a escola, aprende, não é? Tipo, a engenharia das coisas para depois engenhar. A vida não, a gente tem que... E é muito isso, porque eu sou muito responsável e picuinha com a questão da segurança, como privatizar a informação, como controlar, e de repente tens a tua informação. Não, roubaram roubaram criança. Exato, foi um pouco isso. Mas depois eu percebi, tem muito a ver com as coisas da vida, tem muito a ver com eu gosto do contexto, porque da forma como as coisas acontecem, falando não se entende, não é? É preciso viver para dizer, mas isto é possível. Porque foi assim, num clique. Eu dei acesso, porque a pessoa primeiro acedeu a alguém. Esta pessoa é alguém que eu já ajudei a criar 1000 empresas, páginas de empresa no Facebook. E eu julguei, e era alguém que via falar sempre comigo, eu julguei que ela precisava, porque eu que tinha criado as contas e tal, e pensei, em algum momento eu devo ter colocado os meus dados lá, se calhar precisa. Eu era numa semana em que eu estava doente, tinha dor de dente, desliguei-me de tudo. E eu nem fui detalhista, não simplesmente... Confiaste? Não, simplesmente li a mensagem,
só vi aquela coisa do, ok, tenho que ser solícita para a pessoa, porque a pessoa depois pedia para, tipo, podes-me ajudar, passas-me o teu número, podes-me ajudar a tentar recuperar a conta e tal. E esta pessoa tinha-me ligado para avisar o que é que estava a acontecer, mas eu não atendi porque eu não estava nos dias. Estavas off. Ver aquela mensagem, eu pensei, ok, faz sentido, ela está-me a ligar porque ela precisa da ajuda. E eu, ok, vou ajudar, mas não vou dar muita conversa porque não estou muito. Às vezes eu sou muito impaciente, não estou com muita paciência e desliguei. Eu só percebi porque também tentaram invadir o meu Insta. E o meu amigo liga-me a dizer, olha o que é que está a passar, porque também ele já tinha sofrido. O que é que está a passar? O que é que está a passar? Como assim? Não recebeste notificação? Fui no meu e-mail, estava lá, mas aquilo era 24 horas, já tinha passado tipo 5 dias. Depois notificação a dizer o quê? Que a dizer que tinham acedido a minha conta, e porque a pessoa, quando eu dou o código de recuperação, ela consegue entrar no meu acesso, então ela elimina o meu e-mail, elimina o meu número de telemóvel. Muda tudo, tem a possibilidade de mudar os dados todos. Ela muda tudo e tem acesso, e começou a enviar. E a sorte é esta coisa também da escuta, não é? Da forma, realmente nós estamos a comunicar ou só estamos a interagir, não é? Porque muitas pessoas não caíram nesta armadilha de olá e não sei o quê, preciso da tua ajuda. Porque as pessoas começaram a perceber que quem estava a passar-se por mim tinha uma linguagem que não era a minha. Claro, e mesmo pessoas que não eram tão próximas chegaram e disseram não. Ligaram-me. Isso é estranho. Ligaram-me, enviaram mensagem no privado, quem tinha meu número. Começaram a entrar no meu Insta, a falar comigo. E eu ficava, como assim? Eu nem falo com esta pessoa, só tenho ela conectada. E ela, mas eu realmente achei estranho. Porque tu não falas assim. Exato. E eu, uau. Já me aconteceu. A pessoa chegou-me a ligar até. E eu assim, mas que descaramento. Então, mas eu não iria reconhecer a voz. A pessoa ligou para ti, a pessoa que está a fazer passar por ti. Olá, não, estava-se a fazer passar por uma outra pessoa que eu conheço, a dizer que precisava de ajuda e depois liga. Sim. E eu fiquei tão incrédula disso. Mas sim. Coisa é esta? Eu achava que tu não conhecias, provavelmente. Ou seja, nós temos que mas é uma isto, pessoa que eu é a questão da escuta. bem. Às vezes eu fui pela voz. Eu disse, mas não é esta pessoa que está a tentar enganar, exato. não sabe. Porque não tem esse contexto. Não tem. Porque depois tinham pessoas de São Tomé que já não falavam comigo desde que eu saí de São Tomé. Então, e então foi uma oportunidade. E usavam uma estratégia de ok, estás a precisar, vamos fazê-lo telefonicamente. Fazia vídeos e a pessoa bloqueava logo e limpava, apagava tudo. E eu fiquei, foi aquela coisa assim, uau, então as pessoas realmente, há relações que estão a ser estabelecidas nessas redes, porque alguém perceber que ok, eu não falo com esta pessoa, ou eu falo com esta pessoa e esta pessoa está a falar assim, porque era um inglês traduzido a português, e então tinha uma linguagem diferente. Pessoas que eu era muito próxima e tinha muita formalidade. E ela, mas passa-se alguma coisa. Eu achei que há um alerta que deve ser feito mais e mais e mais vezes, que é se nós somos contactadas, mesmo por pessoas que conhecemos, a pedirem-nos dinheiro e acessos, o que temos de fazer é pegar no telefone, arranjar outra via de contacto que não aquela que está ali a ser criada, até porque muitas das vezes existe isso que tu estás a dizer. São pessoas com quem tu já não falas há imenso tempo, e ainda assim as pessoas vão atrás. Sim. Mas eu percebo também o lado que tu estás aqui a partilhar, que muitas das vezes nós sabemos tudo isto, não é? E encontramos em situações tão estamos nas nossas coisas. Sim. Às vezes é mesmo isto. Tipo, preocupações, não é? As preocupações. E a não doença, há tempo, não é? Conforme estavas a dizer, que é uma situação de descontrole, tu não estás no controle. Não houve tempo de eu fazer, espera aí. Isto pensar, não pode ser. Não, eu não vou. Tu estavas focada em sentir-te melhor, eu estou não é? cansada, claro. eu nem devia ter aberto a conversa, mas como a pessoa ligou-me, ok, está bem, deixa-me lá resolver. E ainda fui querida. E qual foi a lição disso? E qual foi a lição dessa situação? Todo cuidado é pouco
E a questão do autocuidado do também, não é? autocuidado. Porque ali tu estavas a sentir, tipo, eu não quero atender, eu não quero falar. Sim, também. E mesmo assim, Forçada. aquela expectativa. Bom, isto está mesmo conectado com a nossa conversa ali em cima, Paula. Não, é porque temos de dar resposta. Temos de dar resposta. Foi o que tu disseste, tem de ser solícita, não é? Tipo, parece que tu é que estás a falhar. Exatamente. Sim. Eu tenho muito destas conversas comigo própria. O Covid, por exemplo, eu sofri um acidente. Eu fui atropelada e fraturei uma bacia e fiquei 9 meses sem poder andar. Eu acho que eu andei porque era na altura que eu estava a fazer a formação sobre igualdade de género, não é? Nesta coisa de mainstream de género. E a proposta final era nós apresentarmos um projeto. Mas estávamos lá, aquela formação era para representantes de associações que estão no terreno. E eu, na altura, tive problemas, não é? Com a associação que eu representava, e a coordenação pensou: olha, tens de avançar com isso. Querias um grupo, porque tinha toda esta questão burocrática, tinha um financiamento, então, olha, querias um grupo informal e tal. Foi no início que eu estava a criar o projeto Together to Change. E então eu comecei a sentir aquela pressão de sério, eu não vou conseguir, mas eu tenho de conseguir. E então forcei-me muito para poder fazer as coisas. No entanto, esse período de recuperação vem o Covid. Então, eu em 2018 eu estava em recuperação. Em 2020 era o Covid. E o Covid, o pessoal escutava pouco o outro, mas exigia do outro a escuta, a empatia. Opa. E eu tinha vivido isto na minha fase de recuperação, porque como eu só não podia andar, então tinha que apoiar-me a uma canadiana. E não estava sempre a mandar mensagem nas pessoas, a pedir coisas. As pessoas achavam que esta miúda só está tipo a ser molinha, não é? Porque não lhe aconteceu assim nada de grave. E eu tive uma conversa com a minha madrinha e só veio fazer efeito no Covid essa conversa, porque a minha madrinha estava sempre a dizer-me que na vida precisamos ser muito gratas, e trazia muito uma coisa muito comparativa do: ok, tu estás a sentir assim, mas pensa nas pessoas que estão na cama do hospital. Na altura estava com a situação da guerra na Ucrânia. E eu já estava com... porque eu sou muito esta pessoa de... Eu sou muito explosiva. Por isso que eu preciso mesmo fazer terapia. Porque eu, como tento sempre de colocar no lugar do outro, eu sempre tento perceber o contexto. Tem um momento que eu passo-me, que eu falo: a sério? Quer dizer, eu entendo o outro, mas o outro não me entende. Então a minha emoção estava tipo... Estava mesmo... E ela sempre a dizer isso. E eu não quero ser má, mas deixa, para de estar a reduzir a minha dor. Eu tenho muitas dores. Eu não consigo. Eu tomo 3, 4 comprimidos, mas não sei se é do trauma. Eu tenho muitas dores e eu não quero ser justa para com as pessoas que estão na guerra, que estão, por exemplo, trazem muito a ideia de, infelizmente, das pessoas que sofrem constantemente no continente africano, fome e também situação de guerras, pessoas que estão na cama do hospital, porque eu também sou um corpo. Então eu preciso de validar o que eu sinto, não é? Nesta parte emocional menos boa da vida, para também estar solidária com os outros. Eu não posso estar doente e dizer: ok, está bem, eu preciso de descanso e não tenho que resolver problemas do outro, porque pelo menos eu tenho comida na mesa, e isto irritou-me de uma forma que eu depois fui muito mal educada, porque eu comecei a mandar vir com ela, e que ela só aprendeu também no Covid. Que ela começa a caminhar, inicia a caminhada em Belém, e um dia tropeça e desloca o braço. Não consegue fazer nada porque precisa do braço
para conduzir, precisa de braço Sim, para ficou as limitada. coisas, ficou limitada. E ele teve que levar com as pessoas A dizerem o mesmo. E ela O cara ligar é para mim, lixado. e ela ligar para mim e What dizer goes around comes back Right. around. mas Já foi, cantava o Justin. foi mesmo muito bom. E nós duas, nós somos muito, apesar da diferença de idade, nós somos muito colo, nós conversamos muito sobre as coisas. E o Covid que bom. trouxe esta janela e perdemos pessoas também muito próximas. E então o Covid trouxe lamento. isso. Ok, vamos falar sobre isso. Uhum. E vamos parar de estar colocar na balança o peso da dor do outro e da nossa dor. Não, a dor é a dor. Quanto ela sente, como sente, tem de ser ela a resolver. Mas a empatia é sentir que, ok, tá bem, o que é que eu posso fazer para ajudar? Não consigo ajudar e tá Vou escutar, ok, não é? vou escutar. Uhum. E tá ok, eu também não consigo. Gostava, mas não consigo. Tenho outros assuntos também. Eu também digo muito que é, se eu não estar bem, por isso que estar sozinha e o silêncio é importante para mim, porque se eu não estou bem, eu não serei suficiente para o outro. Eu não serei ajuda. Porque eu vou estar sempre a atropelar a pessoa. Uhum. Ela vai me estar a falar e eu vou estar a pensar, a sério, esta pessoa é tão privilegiada. Eu vou vir com este pensamento que a sociedade traz, não é? E não dá. Então, bora desligar. Olha, Silvânia, aquilo que eu desejo para ti é que tenhas a possibilidade de voltar a Santo Tomé o quanto antes. Porque casa é casa. É. Casa é casa, e quando o nosso corpo fala, não é Grita. fala, grita. Quando o nosso corpo está a gritar connosco, não sei, pelo menos pela minha experiência pessoal, é importante pararmos e escutarmos. Portanto, grata por escutares o podcast mais uma vez, grata pelo tempo que dedicaste e por tudo aquilo que partilhaste durante todos estes minutos. Reforço a recomendação de viagem, aqui ficando a torcer para que seja possível, até porque quando a Georgina te perguntou se estás no teu lugar, tu disseste que não. Pensa nisso. Sim, mas também eu acredito que sim, eu conheço, eu sei de onde eu sou, tenho muito fincado esta minha identidade das minhas origens, mas também eu gosto de sentir um corpo livre de Sim. estou onde eu consigo descansar, onde o meu coração também está em paz. E claro, sim, E és de onde queres estar, sem dúvida. Exatamente. Mas eu estou apenas a pegar na tua resposta. sim. Vamos continuar a falar sobre isto lá Vamos fora. no off, exatamente. Sim. Obrigada. Grata. Eu é que agradeço, é sempre um gosto. Digo o mesmo. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.